nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna nos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos quarta-feira da terceira semana da Quaresma. A primeira leitura é de Deuteronômio, que nos diz: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses estão tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos e nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Vemos a preparação para a entrada na Terra Prometida. Assim é o que diz Moisés. O que é necessário fazer? Observar as leis e os mandamentos de Deus. E deve-se praticar tudo para tomar posse da terra. Ora, veremos também no Evangelho Jesus falando da lei, que ele veio para dar pleno cumprimento. Para que serve a lei? E ainda mais a nós, que somos cristãos? Tenhamos em conta, primeira coisa, a lei não nos salva. A lei nos faz ter, sim, uma coisa: consciência de que todos erramos e de que todos perdemos a salvação por causa do erro. Este é o primeiro fato que a lei realiza. Segundo fato, a lei agora, tomando consciência de que eu errei, me faz tomar a providência de agora caminhar por um outro caminho, de praticar outros ensinamentos, uma outra vida. Ora, tenhamos isso em conta. Isso nos leva a iniciar o processo de santidade. Nos ajuda a ser fiéis ao Senhor. Sigamos. Depois, fala o próprio Moisés: qual é a grande nação cujo Senhor Deus é próximo, como nosso Deus quando invocamos? De que forma invocamos a Deus? Essa é a questão. Muitas vezes nós nos colocamos somente no chamá-lo com a nossa voz. Mas não é somente aí. Nós invocamos a Deus também com a nossa vida, com o seguir seus mandamentos, com uma vida modificada. Assim como
A luz atrai aos seres que gostam de luz também a nossa vida. Quanto mais vivenciada naquilo que é a lei do Senhor, nos ensinamentos no Evangelho, mas também o Senhor se aproxima de nós, mas também evoca a presença do Senhor, assim como evoca para os demais que há algo de diferente em nós. E ainda segue o texto, temos ao final do que lemos. E que nação é tão grande que tenha leis e decretos tão justos? Quais leis e decretos justos? Não somente os 10 mandamentos, mas para nós ainda aquilo que Jesus nos ensinou, os 2 mandamentos, onde se resume tudo, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou, não mais como nós mesmos. E nos deixa um alerta, Moisés. Toma cuidado, procura não esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e não deixes escapar do teu coração, ou seja, do teu ser, por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-os a teus descendentes. Não basta ver o que o Senhor realizou, ver o que o Senhor realiza, ver o que o Senhor nos ensinou, mas é necessário que propaguemos, que transmitamos também às novas gerações tudo aquilo que o Senhor nos deixou. E já nos surgiram diversos questionamentos. Nós temos consciência de que falhamos e de que por nós mesmos não podemos nos salvar, que não somos bons? Sem o auxílio da graça, como veremos no Evangelho, não conseguimos nada. Tomamos consciência de que necessitamos e estamos assim fazendo viver as leis, os mandamentos de Deus para invocarmos o Senhor com a nossa vida, não somente com a nossa voz, e não somente no momento da oração, mas em todo instante, porque vivemos no Senhor, como diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Tomamos consciência e nos aplicamos assim a realmente recordar todos os fatos, todas as obras do Senhor já acontecidas em nossa vida, toda a transformação, toda a graça, e aplicando-nos em viver para Ele, também ensinamos isso aos demais? Passamos pelo Salmo, que nos diz no 147b, glorifica o Senhor, Jerusalém. Nos chama a glorificar o Senhor. Por quê? Porque Ele reforçou a segurança de nossas vidas. Mais adiante, Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que Ele diz corre veloz. Assim é o Senhor. Ainda anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Então, é carinho de Deus nos revelar os seus mandamentos, os seus preceitos e a sua própria palavra. Isso é uma demonstração de amor, mas é necessário que nos apliquemos a conhecer e a viver. Por fim, o Evangelho de São Mateus que nos diz: naquele tempo disse Jesus aos discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos, Jesus não veio abolir, não veio demolir, destruir a lei e os profetas. Veio dar pleno cumprimento. E o que ele quer dizer com isso? Que ele veio dar aquilo que a lei preparou. Preparou o caminho para a salvação. Mas sem a vinda de Cristo, sem a sua paixão, morte e ressurreição, nós não seríamos salvos. Então, o pleno cumprimento da lei está
naquilo que Jesus viveu e aquilo que ele nos chama a viver. E ele ainda diz: nem risco, o mínimo da lei será tirado, sem que tudo se cumpra. Tudo deve se cumprir. A lei deve de ser vivida até nos seus mínimos detalhes, mas em profundidade. Recordemos, em outros momentos que já meditamos há poucos dias, não deve de ser vivida de modo superficial, para inglês ver, como dizemos, no ditado popular. Mas deve de ser vivida na profundidade. A lei me dá consciência, mas não muda a minha vontade. Eu, agora em Jesus, pelo seu amor por mim, pela obra que ele realizou, modifico minha vontade para viver aquilo que Jesus viveu, para amar como Jesus amou ao Pai e aos irmãos. E Jesus continua. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por mais que pareça pequeno, será considerado pequeno no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, olha, voltamos àquilo que ainda dizia Moisés na primeira leitura, será grande no reino dos céus. Então, como temos vivido a lei? Temos vivido neste amor do Senhor, onde o Senhor manifestou todo o amor na obediência ao Pai, até a morte de cruz, pela nossa salvação. Neste amor onde Jesus morreu por todos nós, pecadores, para que nos salvássemos, mas seguiu firme, cumprindo tudo aquilo que o Pai ensinou e deixou para todos nós? Ou nós não nos dedicamos a conhecer melhor e a viver os ensinamentos do Senhor para a nossa vida de modo particular? Não somente aquilo que temos consciência, mas aquilo que o Senhor pede de nós. E assim, deixamos de viver aquele mínimo da lei que o Senhor pediu a mim e a você, para que, vivendo cada vez mais a santidade, possamos um dia chegar à pátria prometida? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, que nos ajude a cada vez mais escutarmos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, todos os seus mandamentos, leis, preceitos, mas também compreendermos o seu amor por nós. E assim, nos disponhamos a abandonar o caminho do erro e a vivermos a santidade, uma perfeita obediência ao Pai, onde, cumprindo tudo aquilo que Ele nos ensina por amor, possamos nos aperfeiçoar no Seu Espírito Santo, no caminho de santidade, para que mereçamos um dia a glória celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.